No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória. Amados irmãos e irmãs, celebramos a Páscoa do Senhor, o domingo, e de modo bem particular, neste domingo celebramos o domingo da ressurreição. E neste dia nós somos chamados a refletir este mistério de amor do bom Deus. Ontem, com as nossas velas acesas, rompíamos a escuridão da noite e celebrávamos a grande vigília, a mãe de todas as vigílias, a noite de todas as noites, aonde com os céus nós cantávamos o exulte pela vitória do nosso divino Salvador. É a vitória do nosso Senhor. E nesta vitória nós cantamos também a nossa vitória, porque na Páscoa de Jesus nós somos mais que vencedores. Ontem nós celebrávamos este mistério, o Senhor que ressuscita, o Senhor que vence a morte, o Senhor que vence as trevas, o Senhor que desce à mansão dos mortos, às profundezas do inferno, para redimir e salvar aqueles que eram cativos, a começar pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foram os primeiros a se perderem, mas foram os primeiros também a ser salvos pela morte e ressurreição do Senhor. O Senhor desce aos infernos com a arma da Santa Cruz, e com esta mesma arma ele escancara, ele abre as portas da eternidade, as portas do céu para todos nós. Essas portas que outrora um dia tinham sido fechadas por causa do pecado, com a ressurreição do Senhor, elas são escancaradas para todos nós, que fomos redimidos na força do seu preciosíssimo sangue, que derramou sobre o madeiro da cruz e escorreu por toda a terra. Hoje, celebrando o domingo da Páscoa da ressurreição, o texto do evangelho de hoje nos traz o relato do túmulo vazio. Maria Madalena, a contemplativa, a primeira que contemplou o Cristo ressuscitado, o Cristo vencedor, o vivente, ela vai de madrugada ao túmulo do Senhor. Talvez para ungir o seu corpo, talvez para rezar, para estar perto, matar a saudade daquele de quem ela o amava. E chegando ao túmulo, ela encontra o túmulo aberto, a pedra tinha sido rolada, e Maria acha estranho. E ao ver o túmulo vazio, ela volta correndo até onde estão os discípulos. É interessante que aqui nós vemos o protagonismo de Maria Madalena. Ela vai à noite, à madrugada,
a escuridão. Como nós sabemos nas Sagradas Escrituras, a madrugada é sinônimo do caos. A madrugada, a escuridão é o sinônimo da morte. Então, a comunidade apostólica vivia nesse caos após a morte do seu Senhor. A comunidade foi desfacelada, a comunidade se escondeu, a comunidade se separou. E todos viviam o drama do medo, o medo da morte, o medo da cruz, o medo de terem o mesmo fim do que o seu mestre, Jesus Cristo. Mas diante de todo esse medo, Maria Madalena, ela rompe a escuridão, a madrugada, e vai ao túmulo do seu Senhor. Nas pressas e na fala de Maria Madalena aos discípulos, nós vemos uma pessoa que ainda vai ao encontro da morte. E ao túmulo é ir ao encontro da morte, porque o túmulo é o lugar onde estão os mortos. Então Maria vai lá, ainda vivia neste drama, o drama do sepulcro, o drama da morte. E Maria, quando vê o túmulo vazio, vai correndo depressa e olha para os discípulos e diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. No evangelho de hoje aparecem 3 personagens: Maria Madalena, Simão Pedro e o outro discípulo, que é intitulado como discípulo amado. Embora o evangelho de hoje acontecendo neste cenário das trevas, da escuridão, do medo, do caos, nós já vemos um sinal de 3 personagens. 3 nas Sagradas Escrituras é o número da completude, é o número da vitória, porque no 3º dia o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte. Embora já vivendo esse drama de medo, nós já percebemos que há um sinal na comunidade. A comunidade apostólica, a comunidade dos discípulos, a comunidade dos seguidores de Jesus já começa a se reunir, depois de terem sido esfacelados, se distanciados por causa do drama da cruz. 3 é o número da vida, é o número da ressurreição, da completude. Então são 3 personagens para dizer que a comunidade já está voltando em passos lentos a refletir sobre aquilo que aconteceu com o seu Senhor. E o evangelho de hoje nos dá um detalhe muito rico. Diz que isso aconteceu no 1º dia da semana. O 1º dia da semana, o domingo para os judeus, depois do sábado, depois da ressurreição, depois da criação do templo. Com esse dado, o evangelista nos mostra que agora está surgindo um novo tempo. É uma nova criação. É a criação daqueles que foram redimidos no sangue do nosso divino Redentor. Agora é um novo tempo que surge para todos aqueles que acolhem a mensagem do Cristo ressuscitado. É o tempo da salvação. É o tempo de Deus. E quando os discípulos receberam a notícia da boca de Madalena, eles saem correndo. Diz o evangelho que o discípulo amado sai correndo na frente de Simão Pedro. E chegando lá, ele vê o túmulo vazio. Ele atesta que o túmulo está vazio. Porém, ele não entra. Com mais um pedaço, chega Pedro, Simão Pedro. E chegando, Pedro entra e atesta que realmente o corpo do seu Senhor não está aí. Aqui nós vemos um dado importantíssimo. A carreira do primeiro discípulo, do discípulo amado, que sai às pressas à frente de Simão Pedro, mostra a fidelidade, porque o discípulo amado foi o único dentre todos que permaneceu ao pé da cruz. O discípulo ele corre às pressas porque ele amou. As pressas do discípulo amado mostra sua fidelidade. Mostra sua fidelidade ao Senhor, porque foi o único dentre os apóstolos que permaneceu aos pés da cruz. Pedro chega depois de uma forma bem retardada. E por que Pedro chega depois? O retardo de Pedro ao chegar ao sepulcro, mostra o drama que aquele homem viveu.
diante de todo o processo da crucifixão de Jesus. Porque depois de Judas, o traidor, Pedro foi o segundo discípulo que mais fracassou junto de Jesus. Foi Pedro. Depois de Judas, Pedro foi o segundo discípulo que mais fracassou na sua fidelidade ao Mestre. Pedro correu, fugiu. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Pedro era sempre aquele que, quando o Senhor falava uma coisa, Pedro queria fazer de uma forma diferente. É por isso que Pedro chega por último ao túmulo. Porque Pedro vive o drama de tudo aquilo que ele fez com o seu Senhor. É a dor do remorso, é a dor da negação, é a dor da fraqueza, é a dor da infidelidade, que faz com que Pedro chegue por último ao sepulcro. Pedro vive em sua carne, em seu coração, em sua mente, tudo aquilo que ele fez no caminho do sepulcro, em abandonar o Mestre, em negar o Senhor por 3 vezes e em fugir. Depois de Judas, o traidor, Pedro foi o discípulo que mais fracassou em sua missão, porque ele era para ser o primeiro a estar ao lado de Jesus, porque foi a ele que nosso Senhor confiou as chaves e o poder da sua igreja. Mas Pedro não foi capaz de permanecer. E chegando ao sepulcro, Pedro entra primeiro do que o discípulo. E ele entrando, ele constata: o Senhor não está ali. E por que Pedro entra? Porque Pedro precisava estar dentro daquele lugar. O discípulo amado não. Ele não precisou entrar no sepulcro para acreditar, porque ele foi fiel. A fidelidade, amados irmãos e irmãs, a fidelidade do ser humano é aquilo que garante a certeza da crença, do acreditar. É por isso que o discípulo não precisou entrar no túmulo, o discípulo amado, porque a sua fidelidade ao Senhor até o último momento já o garantia a certeza da ressurreição. Pedro teve que entrar, Pedro teve que atestar os panos, a faixa de linho que tinha envolvido o corpo do Senhor, o pano que cobriu o seu rosto. Pedro precisava daquele momento, de estar ali no sepulcro, contemplar aquelas paredes vazias, aqueles lençóis. Pedro precisou de um tempo para poder processar tudo aquilo que ele viveu. O drama da negação, o drama do abandono, o drama da covardia que ele fez com o seu Senhor. É por isso que ele entra ao túmulo. E lá no túmulo ele vai refletindo tudo o que ele fez com o Senhor. Tudo. Porque ele foi infiel. Quando somos infiéis, nós duvidamos. Quando somos incrédulos, nós precisamos de prova. Mas o fiel não. O fiel não precisa de nada para atestar a certeza, porque ele sabe que o sentimento de fidelidade é mais forte. Então, ao entrar no túmulo, Pedro faz a experiência da dor, do remorso, mas da vida nova. Embora o processo da ressurreição do Senhor tenha sido um processo difícil para os discípulos, para a comunidade apostólica, não foi fácil. Não foi fácil para eles acreditarem. Claro que isso é algo normal. É a mesma coisa de alguém chegasse até nós e dissesse que um túmulo de um ente querido nosso estava aberto, que o corpo não estava lá. Nós íamos nos desesperar, íamos chorar. A primeira coisa que a gente ia fazer era ir atrás das autoridades para tentar resolver o problema. Isso faz parte de qualquer ser humano. Faz parte. Porém, o processo da ressurreição foi um processo doloroso para os discípulos, porque eles tiveram a dificuldade de lidar com isso por causa do drama, da covardia que eles viveram em si, do que eles fizeram com o Senhor, do abandono. Porém, Maria Madalena e o discípulo amado são aqueles que têm a facilidade de processar a mensagem de Jesus, de recordar tudo aquilo que o Senhor falou em vida, que o Filho do Homem ia ser entregue nas mãos dos homens, ia morrer, ser condenado à morte, mas no terceiro dia
ia ressuscitar. É um processo que vai acontecendo na vida de fé da comunidade apostólica. Porém, amados irmãos e irmãs, a experiência de Maria Madalena para a experiência do discípulo amado e a experiência de Pedro é porque os dois, eles souberam transformar a dor da saudade, a dor da cruz, em alegria. E aí está a essência da Páscoa, da ressurreição do Senhor. É fazer a experiência da dor, a experiência da vida, a experiência da alegria, a experiência da fidelidade, que mais tarde Pedro também faz essa experiência. Pedro consegue dar um salto, Pedro consegue sair do seu remorso, daquela sua consciência pesada e transforma tudo isso na alegria da ressurreição, quando ele contempla o Cristo ressuscitado que aparece no meio deles, quando eles estão lá às escondidas, trancados naquela sala. Maria Madalena, ela sabe, o discípulo sabe transformar a experiência da saudade, da dor, em uma experiência de vida, em uma experiência de alegria. E é isso que nesta Páscoa nós somos chamados a fazer e a viver. Transformar as nossas lágrimas, transformar as nossas dores, transformar os nossos remorsos, transformar as nossas lembranças em experiência de vida. A Páscoa é isso, é vida nova, é libertação. O Senhor nos pede neste tempo santo que possamos fazer este salto na nossa vida de fé, na nossa vida de discípulos, de seguidores de Jesus. Nós não podemos simplesmente permanecer no sepulcro, porque o sepulcro é a experiência da morte. O sepulcro é onde estão sepultados mortos. Nós devemos fazer do sepulcro a experiência da vida. E o que isso quer dizer, Padre? Não podemos, neste período pascal, estarmos presos às velhas lembranças, ao passado que nos faz sofrer, que nos faz chorar, que não nos redime, que não nos leva a fazermos a experiência da vida nova. Como tem pessoas que passam a vida toda presa no passado, num passado infeliz, num passado triste, num passado escuro, e não se deixam transformar pela alegria do ressuscitado, pela alegria do vivente, pela alegria do Senhor ressuscitado. É o Senhor que, se fazendo cativo na cruz, nos liberta, nos torna livres. O Senhor nos libertou das algemas do pecado, da escuridão, das trevas que nos amedronta. E quais são essas trevas? As lembranças que nós ainda não conseguimos sepultá-las e não conseguimos fazer a experiência da ressurreição, da vida nova. O Cristo ressuscitado, ele rompe os infernos, ele rompe o sepulcro para nos libertar, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, como nos recorda o apóstolo. Não podemos viver somente na experiência do túmulo, porque não nos leva à vida, não nos leva à graça, não nos traz a alegria. Precisamos nesta Páscoa nos colocar diante do túmulo vazio e contemplar o Senhor, que com a sua luz dissipou a escuridão e as trevas dos nossos corações, das nossas vidas. É Páscoa, é passagem, é vida nova, é uma nova oportunidade que o Senhor nos oferece para sairmos das trevas que muitas vezes nós habitamos, das trevas que nós criamos quando fechamos o nosso coração para a alegria do ressuscitado, para a alegria de um novo dia, para a alegria de um novo tempo. É Páscoa, é vida nova, é ressurreição. Foi isso que Maria Madalena fez, foi isso que o discípulo amado fez, foi isso que Pedro fez. Eles souberam
fazer a experiência ao contemplar o sepulcro vazio. E com eles também nós devemos fazer. Temos que ter a coragem, como Maria Madalena teve, de romper a escuridão da noite, de enfrentar a escuridão, a madrugada, e ir ao túmulo. E ao túmulo ela fez a experiência da vida, porque o túmulo estava vazio. E é isso que nós devemos fazer. Irmos até os túmulos que nós criamos em nós mesmos, enfrentarmos as escuridões que habitam em nós, para contemplarmos o brilho da salvação, que brilhou ontem na noite da Santa Vigília para todos nós, no Cristo ressuscitado. É isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor espera de cada um de nós. É Páscoa, mas tem gente que passa a vida toda, o ano todo, em plena escuridão. Não conseguem se libertar das trevas do passado, das falsas memórias, das memórias sofridas, e vivem realmente um sepulcro. A Páscoa é isso, é termos a coragem, como fez Maria, de romper a escuridão, de ir até o túmulo. E nós precisamos ir aos túmulos que durante nossa existência nós vamos criando, e fazer com que a luz do ressuscitado brilhe, aonde não exista mais lugar em nossos corações para o rancor, para a raiva, para o ódio, para os rancores que nós vamos guardando durante a vida toda em nossas vidas, que não conseguimos perdoar nem nos perdoar, e vivemos em verdadeiras trevas, em verdadeira escuridão. Precisamos pedir ao Senhor ressuscitado que a sua luz seja para nós libertação, seja para nós vida nova, seja para nós um novo tempo, uma nova oportunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.